e para quem ameaçasse ela, até morreria nas mãos dela também. Essa mulher, ela oferecia muitos manjares para os profetas, né? Fazia com que o povo de Deus viesse a desviar da adoração, da palavra, do conhecimento, dos mandamentos, das leis do Senhor. Esta era Jezabel. Nos dias de hoje, nós vemos esse espírito agir em alguns lugares. Até em Apocalipse vai dizer que o pastor de lá, ou o anjo da igreja, tolera um espírito chamado Jezabel. E não era para tolerar. Esse espírito diz ser profetiza, mas não é. E ele habita em algumas igrejas, infelizmente. É um espírito independente, autoritário, mandão. Em alguns lugares existe isso. E nessa época, essa mulher estava querendo dominar a Israel e principalmente os profetas. Porque se fechar a boca de profeta, pastora, não tem mais profecia. Não tem milagre, não tem mais Deus falando. O povo se contamina. E essa mulher fechou a boca dos profetas. E todo aquele que se levantasse contra ela, morreria, né? E ela trouxe esses falsos ídolos. E um deles era Baal, que era o deus da fertilidade. E para quem não sabe, esse Deus, segundo eles, se orasse a esse Deus Baal e oferecesse sacrifício, né, daria a chuva dos céus para a terra, para os seus frutos. Então eles esqueceram das leis do Senhor, esqueceram dos mandamentos do Senhor, esqueceram da promessa que Deus havia feito para Israel e começaram agora a entrar no barulho de Jezabel. Olha, servem esse Deus, porque é o Deus da fertilidade, é Ele que manda a chuva, é Ele que faz isso, é Ele que dá o plantio, a colheita vai ser grande. E todos agora estavam indo a favor desse Deus chamado Baal. E isso, nesse tempo, Deus levanta então o profeta Elias. Diga a glória a Deus. Esse é o profeta do fogo, da autoridade, da unção, do poder, da graça. Deus vai levantar profeta nesses últimos tempos. Oh, glória ao nome do Senhor, para derrubar altares de Baal. Quem concorda com isso, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Vira para o teu irmão e fala assim: a partir de hoje, Deus está dando autoridade, poder, ousadia para você quebrar altares lá na sua casa. Eita glória! Tem alguns altares lá que o Senhor vai quebrar, e vai ser através da tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Elias se levanta com esta ousadia e bate no peito e fala: quem que é esse Deus chamado Baal, acompanhado de um outro Deus chamado Acera ou Acera? Quem é ele? Para trazer essa tal de fertilidade, chuva ao seu tempo, a seródia, a temporada. Quem é ele? Sendo que existe só um Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que manda chuva a hora que ele bem entender. Diga a glória a Deus. Elias ficou envolvido numa glória tão grande, no poder tão grande de Deus, que na ousadia ele bate no peito, ele não fala assim diz o Senhor, ele bate no peito e fala: segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. E não choveu, fala para mim, não choveu. 3 anos e 6 meses aproximadamente. Por quê? Porque um profeta doido declarou, e como ele tinha crédito com Deus no céu, Deus assinou e falou: está falado, está feito e não vai chover. Por quê? Porque na boca de profeta quem manda é Deus. Pegue na mão desta pessoa que está do teu lado e fala assim: quem manda na tua boca é Deus. E Deus manda te dizer: tira agora toda a mordaça da tua boca, toda a teia de aranha que está dentro da tua boca, e comece a profetizar e a declarar. Tem demônio que está lá atuando na tua casa, na tua família, quem sabe uma área da tua vida que não sai. Por quê? Porque você parou de profetizar, parou de declarar. Mas nesta noite, levanta a mão para glorificar. Eu coloco as minhas palavras na tua boca, assim diz o Senhor. Começa a declarar, porque tem altar que vai cair por terra e o meu nome vai ser glorificado. Então aumenta o volume da tua voz, abre essa boca linda que Jesus te deu e começa a glorificar ao Senhor. Por que, meu bispo? Porque no barulho do seu glória agora, Deus vai tomar a tua boca de autoridade e poder, como uma espada afiada. Glória! Aleluia! Tem que chegar alguém doido, irmão, no meio de um caos. Alguém que está dizendo assim: eu mando lá, a família agora é minha. O que tem de demônio agora atuando em lares, em famílias, levantando altares para destruição de casamentos. Adultério hoje na igreja parece que se tornou a mesma coisa do que do mundo. A quantidade de adultério dentro da igreja é a mesma coisa do mundo. Isso é normal, meu bispo? São altares de Baal, são altares demoníacos que atuam na família, em nossos filhos. Está uma decadência. E parece que ninguém se levanta contra tudo isso, para destruir esses altares, essas fortalezas demoníacas. Mas nesta noite o Senhor vai contar contigo. Ah, vai.
Tem gente aqui que vai sair daqui hoje, não é andando, não, é marchando. Orei, malassômia. Vou repetir. Tem pessoas que vão sair daqui marchando na glória, na presença, e vão fazer que nem Ezequiel. Ezequiel falou assim: o que é isso? É meu trono. E debaixo dele tem brasas de fogo. O que eu faço? Pega as brasas de fogo, Ezequiel, e distribui-as sobre a cidade, porque eu vou mandar libertação, cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Quem recebe esta palavra, pelo amor de Deus, então vem debaixo do trono de Deus e pega um punhado dessas brasas de fogo. Sai daqui cheio da autoridade. Tu vai chegar em casa hoje e tu vai falar: escute aqui, o Satanás no inferno, todo demônio que estava querendo agir neste lugar, a partir de hoje tu não toca nem no pano de chão da minha casa, quanto mais na minha vida, na minha casa e na minha família. Quem manda aqui ainda é Jesus. Você vai dizer assim: quem manda aqui é Jesus, depois sou eu. Por quê? Porque eu saí de um culto de quinta-feira profética para pisar na tua cabeça. Oh, glória! Aleluia! Se levanta agora esse doido. Quem é esse Deus chamado Baal? Quem é esta mulher? Para dizer que existe um Deus que manda a chuva, que traz colheita, que faz isso, que faz aquilo. Então, para ela saber, e para todo Israel saber que existe um Deus verdadeiro, não vou nem falar no nome dele, vou falar atrás da minha boca. Segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu, irmão. Não choveu, porque Deus cumpriu a palavra da boca do profeta. E todos começaram a perguntar: peraí, mas não era esse Deus chamado Baal que mandava, desmandava, fechava o céu, abria o céu? E aí? Quem é esse profeta? Agora é um perguntando para o outro: quem é essa Jezabel, quem é Baal, quem é a Sera? E quem é esse Elias que chegou agora falando que vai fechar o céu? Deus trancou. Mas não porque Elias falou assim: não, eu vou falar para eu ser reconhecido a minha fama. Não, não é por causa disso, não. Ele falou isso para Deus ser reconhecido e para todos saber que não é Baal, não é a Sera e nem Jezabel. É Deus. É Deus. É Ele que abre, é Ele que fecha. É Ele que traz vida, é Ele que faz morrer também. Diga glória a Deus por isso. Esse temor tinha que entrar em Israel. O temor de quem que é esse verdadeiro Deus. E ter um representante na terra, assim como você é um representante aqui nesta noite. Se você está aqui, irmão, é porque alguém um dia orou por você. Se você está aqui, é porque alguém um dia pagou o preço na intercessão pela sua vida. E agora? Agora Deus está levantando você. Você é um representante. Prega para alguém e fala: você é um representante. Você representa a sua casa, a sua família e até seus familiares que você nunca viu. Você é a pessoa que Deus está levantando para quebrar maldições hereditárias e familiares. O negócio é tão sério, meu bicho, que o povo fica: o que eu estou fazendo? O que você está fazendo aqui, irmão? Você não sabe de nada. Uma mão levantada sua, um teu glória a Deus que você está dando aqui, uma adoração que você ofereceu a Deus aqui, uma oração que você fez de joelho, já moveu os céus a favor da tua casa. Aparentemente parece que não está acontecendo nada, né? Está um frio lá fora, está todo mundo encolhidinho, está bonitinho, que já está assim, assim, assim. Irmão, no mundo espiritual, Deus está movendo anjos. Vou repetir: Deus está movendo anjos ao teu favor. Se você levantar a mão, glorificar, exaltar, prestar atenção no que papai está falando aqui, nesta noite, quando você chegar na tua casa, tem coisa boa acontecendo lá também. Parece até uma reunião normal, né? Uma reunião, um Rotary Club. Mas não é. Tem algo acontecendo no mundo espiritual. E às vezes tem anjos que estão estacionados no céu, porque você também não faz por merecer. Tem anjos que estão assim, ó. Tem anjo parado assim, ó. Não é aqui não, diga glória a Deus. Lá em Santo André tem bastante. Ó, tá assim, ó. Por quê? Porque tem anjo esperando uma ação sua na terra. Mas você não ora, não busca, não jejua, não adora. Às vezes tem momentos que você vem para o culto fazer o quê? Fazer o quê? Você está no culto, mas a cabeça está lá na sua casa. Como é que eu vou pagar o carnê da Casa Bahia? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar? Irmão, esquece isso. Você entrou aqui, coloca tudo no altar. E fala assim: Deus, blinda a minha mente, blinda a minha mente. E faça como Davi, levanta a tua mão direita, faça como Davi. Deus, põe um anjo na minha boca, porque eu não quero murmurar, eu não quero pecar. E blinda a minha mente, cerca a minha mente com uma brasa de fogo. Porque quando eu entro nesta casa, em qualquer lugar onde o Senhor é adorado, o único propósito é te adorar e glorificar. Pegue na mão de alguém e fala assim: quando você entra neste lugar,
Você nem nome tem. Não tem. Aqui você não é Carlos, né? Aqui não é Camila, aqui é adorador. Fala para alguém assim, teu nome é adorador. Não é, pastor Flávio? Por quê? Porque ele está procurando verdadeiros adoradores. E agora aparece um camarada que é adorador, tem fogo, vai dar a paz do Senhor para ele, sai fogo. Porque ele é cheio da presença. E ele ficou inquieto com aquela situação. É o que precisa acontecer em nós, a inquietude. Alguma coisa precisa nos incomodar. Alguma coisa precisa acontecer. A igreja, por exemplo. A igreja tem pedido avivamento, mas não vai por merecer. Aqui não, diga amém. O povo está lá. Vamos buscar. Esse dia através um pastor falar comigo, de uma igreja grande lá em Santo André. Bispo, os nossos jovens serão os jovens da geração do avivamento. Eu falei, depende, né? Não são todos. Mas por quê? Não são. Porque um jovem que vai para a igreja e paga 5 mil num videogame para ficar jogando e não compra uma Bíblia de 50 reais para trazer para o culto, que avivamento é esse que essa geração vai trazer para nós? Que deixa lá em cima na estante o Salmo 91. Agora estou falando não só dos jovens, não. Que avivamento a gente vai ter? Porque hoje as pessoas estão maratonando mais no Netflix do que de joelho. Teve uma tal de marcha para Jesus, que jovens, homens e mulheres também ficaram pulando 8 horas. Se deixar pula, não cansa não. Está com sede, está com a boca seca. A língua está aqui, ó. Não passa ninguém vendendo uma água, mas ele está lá pulando. Só pulando. Se deixar, fica 8, 9, 10, 11, 12, pulando. Mas pede para ficar 1 hora de joelho. Cutuca o teu irmão e fala assim, essa é a geração do avivamento? Aonde? Marca uma pizzaria para você ver. Eita! Quando aqui vai ser o Xanabria? Vai ser amanhã. 6 horas da manhã já está lá na porta. Mas fala assim, vai ter culto de oração. Aqui não tem, diga glória a Deus. Terça-feira tem culto de oração na nossa igreja. É Pedro, Tiago e João. Mas Deus está fazendo com os 3. E agora aparece esse doido que bate no peito e fala assim, quem é este Deus? Com letra minúscula. Que quer transformar a mente do povo de Israel. A uma mente que foi convertida ao único Deus em adoração, em louvor, em santidade. É esse mesmo povo que o Senhor escolheu para adorá-lo. Não para se converter a outros deuses. E quem é esta mulher? Elias se levantou numa virtude tão grande, bispo, tão poderosa, que ele esqueceu de dizer assim diz o Senhor. Ele falou, eu estou falando agora. Não vai chover e ponto final. Para todo Israel saber que tem profeta na terra. E esse profeta não é de Baal, não é de Assé, é profeta de Deus. Levanta a tua mão. Tem muita gente que está olhando para você e está perguntando, aonde está o teu Deus? Cadê aquela promessa? Meu Deus. E a gente tem que abaixar a cabeça. É no tempo, né? Não é no tempo não, irmão. Declara. Vai acontecer. Irmão, Deus está levantando um povo diferente. Mas não é de pula não, em marchinha para Jesus não. É um povo que não vai andar não, vai andar de joelho. É oração de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, vai incomodar. Ei, no meio da noite, 3h30, 3h40. Ei, acorda, levanta. Quem que é? Quem está falando comigo? É a voz do Senhor dizendo, levanta-te, porque eu preciso te revelar coisas ocultas e grandes que você ainda não sabe. Quem é você nesta noite? Quem que pode nesta noite levantar a mão, olhar para o céu e dizer assim, obrigado, Jesus. E Deus está falando para você, sorria, querido, você está sendo filmado. Bem-vindo ao meu discipulado. Tirei uma foto tua e acabou e ponto final. Vou te usar nessa terra.
pessoas incomodadas. Mas não é só com igreja, não. É com família, com filho, com casamento. Quem é que está levantando um outro altar além do Senhor? Já tem um altar na minha casa, esse altar pertence a Deus. Mas quem é esse outro altar que está surgindo aí? Comendo pelas beiradas? Porque se tem uma coisa que crente não tem, o diabo tem, sabe o que é? O dom da paciência. O diabo tem esse dom de esperar até o tempo certo de se cumprir. Mas o povo de Deus não. Daqui a pouco é um altar levantado ali na sua casa, uma rebeldia do teu filho. É um outro altar ali, um esfriamento no casamento. É um outro altar ali que as finanças estão virando de ponta cabeça, porque você não dizima, você não oferta, e não pode ser repreendido o devorador, migrador e cortador e outras coisas. Está se levantando. E a gente está de cabeça baixa. Pode pisar na minha cabeça, pode pisar. Está que nem aquele exército do povo de Israel. Em outra passagem, surgiu um homem chamado Naás, que significa serpente. Ele falou: quero todo o olho direito de todos os soldados de Israel arrancado. Porque é o olho da mira. Tira todo. E sabe o que os soldados falaram, pastor Flávio? Pode tirar, a gente tem esse aqui. Não era para tirar nenhum, irmão. Eram para eles serem sucumbidos e morrerem. É um povo que se acovardou. Lembra de Gideão? Só está você aí, Gideão, malhando trigo no lagar. E cadê o povo? Tudo escondido em caverna. Só tinha um corajoso. E esse corajoso é você nesta noite, que deixou a sua casa no frio, veio para cá para glorificar e exaltar. Deus está falando contigo. E Deus está contando contigo também. Por isso que eu falo para você, eu abro parênteses para dizer: você hoje nesta casa, você não sabe o estrago que você está fazendo no inferno. Tu vai ver sinais acontecendo, experiências acontecendo no meio da tua parentela. Você está aqui, você está assim olhando: meu Deus, que pregador é esse? Que palavra é essa? Não estou entendendo nada, né? Hora que eu entrei, levanta a mão para o céu. Deus está falando: ei, fica tranquilo, eu estou pelejando, eu estou operando, eu estou agindo ao teu favor, assim diz o Senhor. Quem crê nisso, aplauda ele bem forte, faz alguma coisa. Diga para alguém do seu lado e fala assim: só tem um altar na minha vida, na minha casa, na minha família. É o altar de Deus. Que mané Baal? A Sera? Quem é essa Jezabel? Para entrar e calar a boca de profeta? Senta aqui na minha mesa aqui, Jezabel. Fazia isso com os profetas. Não eram poucos não, eram muitos. Senta aqui os profetas, manda carne para eles aí, ó. Picanha, alcatra, maminha, manda tudo aí, ó. Os caras tudo comendo, tudo engordando, tudo inchando. Joga vinho na taça dele, vai lá, até ele cair bêbado. Tinha vários profetas caindo na mesa de Jezabel. E ela só comprando os caras. É isso aí, é isso aí. É tudo profeta de Deus, ó. Se eu te der carne, adora Baal. Se eu te der vinho, adora Baal. Escola para os teus filhos, adora Baal. Tudo comprado. Mas tinha um. Vou repetir. Tinha um. Tinha uma. Tinha um que falou: não aceito isso. Deus vai voltar a ser adorado, glorificado. E o altar dele vai ser reformado. Isso era Elias. Profetizou. Elias, sim. Profetizou, profetizei. Fechei o céu, já cerrei, tá? E aí? Foge, Elias. Vai, porque agora o negócio é comigo. Você falou uma coisa muito séria, mas falou certo. Jezabel vai vir atrás de você, vai convocar todo Israel, os soldados de Israel vão vir atrás de você. Eu já preparei tudo para você. Vai para o Querite, lá tem água fresquinha para você, diga glória a Deus. Mas para comer, fique em paz que eu vou dar ordem aos corvos para trazer pão e carne fresquinha para você. Você vai estar orando lá de joelho assim no chão, olho fechado, pum, vai bater uma carne na tua cara. Você falou: oh, glória. Esse é o Deus da providência. Antes de você orar, abrir o olho, já a providência está na porta da tua casa. Assim foi com Elias. Elias estava sendo sustentado pelo Senhor. E Jezabel correndo atrás dele, querendo matar ele. Quem é esse profeta que apareceu? Um profeta de Deus. 3 anos e 6 meses. Quanto tempo?
E você sabe que quando Elias profetizou isso, secou todos os rios. De Querite Deus permitiu vir, porque era Deus que estava provendo. Diga amém por isso. Mas não teve mais agricultura, avicultura, não teve mais nada disso. Não cresceu mais nada, ficou tudo em terra seca. Imagina o caos que foi. Mas o profeta estava lá, sendo sustentado. 3 anos e 6 meses aproximadamente. Deus fala para ele se levantar, ele se levanta. Deus já tinha sustentado até atrás da viúva. Ele estava sendo tratado pelo Senhor também, moldado por Deus. Mas o que ele havia falado, segundo a palavra dele, está se cumprindo, diga a glória a Deus. E agora também Elias fecha com chave de fogo. Ele faz uma convocação. É para fechar mesmo a boca do cão, diga a glória a Deus. E a convocação é essa, eles estão insistindo. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer é insistir, irmão. Ele não para. O menino trabalhador. E a história vai dizer que agora Elias fala assim: todos saberão que existe um Deus em Israel. Não temeram a palavra profética, fechou os céus, estão cientes que foi Deus, porque usou um profeta de Deus, não foi de Baal. Só que agora Deus está fazendo uma convocação, e não é no Querite, não é no deserto, é no Monte Carmelo. E é aí que o bicho vai pegar, diga a glória a Deus. Vai ter um culto de avivamento lá no Monte Carmelo. Vai ter uma conferência profética. Quem vai pregar? O profeta Elias, aquele que cospe fogo, diga a glória a Deus. Agora Deus vai usá-lo para mostrar quem é Deus de verdade. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Sabe quantos profetas vieram? 850 de Baal e de Acera. Todos os macumbeiros, estavam tudo lá. E toda espécie de imundícia estava lá. E Elias lança agora o propósito, pastor Flávio. Clame ao teu Deus, a esse Deus chamado Baal, e o de vocês de Acera. 800 e... Grave isso, fala para o irmão assim, 850. Fala para o irmão assim, 850. Macumbeiro. Vou falar logo assim. Porque... Imagine, irmão, você sair aqui, você está sozinho aqui no altar. Está orando aqui numa comunhão com Deus. Você sai, você encontra 800 e pouco lá, aqui na praça. E aí? Foi Deus que mandou, não foi? Então vai se cumprir o propósito. Ô glória. Ele olha e fala, e aí, Senhor? E aí agora é contigo, eu e você. Mas são 850, são 850. E fala para eles, clamar ao Deus deles. Vamos ver. E a convocação é essa, e a oração deles é essa, das 8 até meio-dia, e nada acontece. A história vai dizer que eles começam até a se retalhar, se cortar, porque o Deus deles não estava respondendo com fogo. E Elias estava só sentando esperando a vez deles. Diga a glória a Deus por isso. Porque vai chegar a nossa vez, diga amém. Vai chegar a nossa vez e o nome do Senhor vai ser glorificado. Estão perguntando, onde está o teu Deus? Deus não faz nada, você está na mesma coisa. E aí o que aconteceu? Fique em paz que no momento certo Deus vai fazer. Levanta a mão, quero profetizar. Isaías 60, 22. Eu, o Senhor, no meu tempo farei com que isso aconteça. Então fala para o irmão assim, no tempo de Deus vai acontecer. Enquanto isso, vai adorando, vai glorificando, vai exaltando. Deixa os macumbeiros perguntar, deixa os espíritas perguntar, deixa aquele seu familiar incrédulo perguntar. Uma hora vai acontecer. Levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Se eu fosse você, pegava na mão desse profeta Elias do teu lado e diga para si, uma hora vai acontecer. Glorifica o nome de Jesus. Uma hora acontece, irmão. E aí, 8, 9, 10, 11, meio-dia, aconteceu nada. Tudo retalhado com faca e um ponto de interrogação lá com os camaradas. E aí, Baal não respondeu, a Sera também não. Jezabel está perguntando, o que está acontecendo? Nenhum Deus de letra minúscula se manifestou. Aí Elias aparece em cena. Oh, glória! Clamaram? Sim. Cadê o Deus que responde? Não veio com fogo, não veio com água, nem um trovão, nada. Que Deus é esse de vocês? Se Elias falando, tirando barato da cara deles. Quem sabe está viajando, né? Quem sabe o Deus de vocês dormiram. Dormiu? Se Elias falando, pois agora é minha vez. Quando Elias vai para um canto, ele percebe, e Deus mostra para ele, Elias, chegou a tua hora. Fala para mim, chegou a tua hora.
Porque Deus muda planos, né? O que era para acontecer em 5 dias pode acontecer em 5 minutos. Vou repetir. O que era para acontecer em 5 dias pode acontecer em 5 minutos. Sim ou não? Hã? Daniel 10, né? Não fala sobre isso? Daniel 10 fala que Deus, ele manda a resposta. Diga glória a Deus. Demorou 21 dias, não demorou? Mas quando Deus quer fazer, Ele muda tempo, Ele muda estações. Lá em João 4, 23 fala assim: a hora vem, vírgula, mas agora é já. Pode acontecer agora. E por que pode acontecer agora? Através da sua adoração, da sua sinceridade. Elias, você reparou como está o altar? E aqui começa. Ele falou: que altar, Senhor? O meu altar. O povo precisa de chuva. Você não profetizou para fechar, sim ou não? Tá. Então a necessidade agora de Israel é a chuva. Repita comigo: a necessidade é a chuva. Mas a prioridade, aí você fala para mim assim: a prioridade é o altar. Então tem muita gente pedindo chuva com o altar torto. Tem muita gente pedindo chuva com o altar destruído. Tem muita gente pedindo chuva com o altar danificado. Era Deus falando: Elias, repara o altar e depois eu mando a chuva. E aqui começa. Elias repara o altar, coloca ele certinho, bonitinho, e Deus fala: como é que está? Senhor, estou tentando. Então tá. O povo está esperando chuva, mas eu quero que você faça o altar direitinho. Eu me lembro muito bem, lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Abraão sai da casa do teu pai. A primeira coisa que Deus fala para Abraão é para ele fazer um altar. Olha os carvalhais de Manre, não fala a memória. Faça um altar. Mas que altar? Você vai peregrinar. Eu vou estar contigo. E como forma de libertação que eu fiz você sair da casa do seu pai, porque o pai dele também era um idólatra, servia a outros deuses, faz um altar para mim e me adora. Foi a primeira coisa. Quando ele colocou a planta dos pés para fora da casa do pai, bispo, ele fez um altar ao Senhor. Diga a glória a Deus por isso. Ele leva consigo Ló, quase filho dele, e vai. E muito tempo se passa. Deus está sempre levantando, abençoando, capacitando. Ele está conquistando, peregrinando. É o Senhor de mãos dadas com ele. Diga amém por isso. Só que lá na frente começa uma confusão. Os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, sim ou não? Só que Abraão, ele se envolve com esses pastores, se envolve com essa situação e esquece da comunhão com Deus. Aí Deus vai lá e alerta Abraão, fala: Senhor, é o seguinte, está tendo um rincha aí, é briga, é contenda, e eu não estou nesse negócio. Mas com quem quer? Os pastores do teu sobrinho estão brigando com os teus pastores e você não está vendo. E automaticamente você está entrando nos negócios aí que eu não estou gostando, a tua comunhão está em falha comigo. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Separe. Como assim? É quase um filho meu. Separe do seu sobrinho, porque a promessa que eu tenho na tua vida é muito grande. Mas esse é o momento de separação. E Abraão não tinha entendido. Mas Senhor, separa. Em Gênesis 13, eles se separaram. Diga amém. Sabe o que Deus falou em Gênesis 13 para Abraão, bispo? Separou? Separei. Então agora você volta lá atrás, quando você saiu da casa do seu pai. Sabe aquele altar que você fez para mim? Vai lá e repara ele, porque eu preciso voltar à minha comunhão contigo. Mas e o meu sobrinho? Entenda uma coisa, Abraão: eu não tenho comunhão com quem não tem altar. Então, às vezes Deus vai começar a separar pessoas que estão do seu lado, às vezes, porque não tem altar com Deus, não tem vida com Deus, não tem propósito com Deus, nem teme a Deus, é ateu. E às vezes tem muita gente, aqui não tem, diga amém. Ainda continua não tendo, mas lá em Santo André tem, bastante. Que tem comunhão com pessoas que nem Deus crê e desabafa, pede conselho.
Poxa, vocês são tudo doido. Pedindo conselho para as pessoas que não têm altar. Era Deus falando para Abraão: Abraão, não tenha mais comunhão com o teu sobrinho até o momento. Por quê? Porque ele não tem altar. Quando tu saiu da casa do teu pai, ele fez algum altar? Não. Quem fez? Foi você. Então pronto. Eu não tenho comunhão com quem não tem altar. Quem espera uma chuva abençoada na sua casa? Estou falando no mundo espiritual, alguma área da sua vida vai acontecer. Mas quem espera uma chuva de Deus? Sabe aquela chuva abundante? Não aquela garoa, aquela chuva abundante? Então fala para o irmão assim: temos que refazer o altar. Diga para o outro que esse aí não entendeu. Fala assim: quando a chuva vier, é porque o altar vai estar restaurado. E se não veio ainda, é porque não está. Você entendeu, Elias? Sim. Então vai lá, o altar está quebrado, reforma ele, conserta ele, porque o povo está esperando chuva, mas se o altar não tiver consertado, não tem chuva, não tem promessa a ser cumprida, não tem bênção chegando. Primeiro você repara o altar, depois eu mando a chuva. Diga glória a Deus. Ele repara o altar. A história vai dizer que ele reconstrói o altar. Ele recupera o altar. Ele fala: agora eu posso orar, Senhor? Vai lá. Quando ele vira as costas para orar, Deus fala assim: mas tem mais um detalhe. Qual? Junte as pedras. Que pedras? Reparou que esse lugar já foi um lugar de consagração, Elias? Que você já orou aqui? Você viu como é que estava o altar? Vi. Então, estava tudo despedaçado, você reformou. Lembra das 12 pedras que simbolizam as 12 tribos? Sim. Então, onde estão essas pedras? Estão espalhadas. Então junte elas. Porque eu quero mandar chuva, mas precisa ter ordem. Então fala para o teu irmão assim: altar restaurado e ordem na casa. Senão não tem chuva, nem chuvisco, nem chuva. Não tem. Não tem. Mas Senhor, não tem. Isso traz até para nós nos dias de hoje. A gente precisa colocar a nossa casa em ordem. Lembra lá do Isaías 38? O profeta Isaías vai lá e fala assim: Ezequias, repara a tua casa, porque certamente morrerás e não. Conserta a tua casa, certamente morrerás e não. Ele recebe aquela notícia, aquela sentença do profeta, amando de Deus. Ele vira para a parede, o profeta Isaías está saindo para ir embora, foi entregue a mensagem. Ele olha para a parede e começa a chorar e fala: lembra, Senhor, do zelo que eu tive pela tua obra. E chora. No meio do pátio, Deus fala assim para Isaías: volte, porque eu estou anulando a sentença. Como que é? Estou anulando a sentença. Eu vou dar mais 15 anos para Ezequias, porque eu ouvi o choro dele. Irmão, até para morrer tem que colocar a casa em ordem. Tem gente que morre e não deixa dívida. Meu Deus do céu, que lazarento deixou dívida. Além de morrer, Deus me livre. Além de morrer, ele deixou dívida para mim com filho. Está para 2 Reis 4, né? Aquela mulher que tinha 2 filhos, né? Vai lá no profeta: e aí, profeta, o que foi? Meu marido morreu, era teu servo, mas deixou um monte de dívida, com 2 filhos, e o credor está batendo na porta, querendo os meus 2 filhos como escravos. E aí, o que eu faço? Se não tem profeta na terra, ele ia morrer. E os filhos iam embora também como escravo. Então fala para o irmão assim: até para morrer tem que deixar a casa em ordem, irmão. As mulheres aí arrumam a bolsa também, que se tirar, a mexer na bolsa das mulheres, você encontra a dentadura até da sua bisavó lá dentro. Não, a gente dá risada, mas é sério. Guarda-roupa então nem se fala. Serve para os homens que estão aqui nesta noite também? Diga glória a Deus. Documentação, RG, de 1970. Mas vai passar no negócio: irmão, não é você não, sou eu sim, sou eu. Irmão, vamos trocar, vamos atualizar a RG, o CPF. Fala para o irmão assim: é ordem. Eu quero um carro, então tira a carta primeiro. Deus não é bagunçado não, irmão. Deus não faz Frankenstein não. Então falar para o teu irmão assim: repara o altar, ajunta as pedras, põe tudo em ordem, que a chuva desce. Não é tudo bagunçado assim não, irmão. Não, aqui não sei o que. Jesus,
Levou todo o povo para o deserto, diga amém. Aí começou a pregar, 5 horas de pregação. Quem que aguenta 5 horas de pregação? Com Jesus a gente aguenta até 10, né? Mas está pregando. E lá no meio do povo, você escuta um barulho. E não é o Espírito Santo que não é, porque não era nem batizado aí naquela época com línguas de fogo. Era a barriga dos irmãos que estava com fome, irmão. Era a barriga. Aí chega um discípulo e fala assim: Jesus, o povo está com fome, já faz umas quase 6 horas que eles estão aqui ouvindo o Senhor, mas estão com fome. O que que tem aí? Tem um rapazinho que trouxe esse cupom de dá na minha mão. Ele levantou, agradeceu e falou: pode distribuir. Sim ou não? Isso é uma passagem. Em uma outra passagem, a gente fala assim: separe de 50, 100, 50, 100, 50, 100, 50, 100. Grupos. Põe 50 aqui, 100 ali. 50 aqui, 100 ali. E aí? Vai fazendo por ordem. Esse grupo recebe primeiro, o outro grupo depois recebe, outro grupo depois recebe, porque Deus trabalha com ordem. Se a tua bênção não chegou, ela vai chegar. O pão está chegando para você, viu? Você vê um testemunhando aqui, não, só aquela mulher testemunha lá na frente, eu não testemunho. A sua hora vai chegar, eu já falei. Deixa o grupo da frente receber aqui, diga glória a Deus. Deixa o dos 50 receber ali, dos 100 também. Quando eu chegar em você, irmão, não vai ser pão, não vai ser logo uma padaria. Diga glória. Oh, aleluia. Eu queria peixe, vai ter um Macfish também. Você entendeu? Ordem, fala para o irmão assim: repara o altar, ajunta as pedras, põe a casa em ordem, documento em ordem, família em ordem, tudo em ordem, irmão. E a chuva vai descer, oh, glória. Meu. Tem coisa que está lá escondida. Irmão, esses dias atrás eu fiz um culto de libertação na nossa igreja, numa quinta-feira. Sabe aqueles cultos de libertação que é rápido, assim, do nada, você está pregando a palavra, aí Deus fala assim: pergunta para alguém se alguém tem aquele estrevinho na carteira. A igreja estava cheia numa quinta-feira. Eu falei: não vou perguntar isso não. E o Senhor falou no meu coração: pergunta. Tem gente que anda até com pé de coelho, semente de romã. Isso aí é tudo simpatia. Irmão, aí eu fiquei assim, eu deixei, bispo, quem ainda tem uma nota de $1 aí que está guardada há 30 anos? Aí eu fiquei assim, ó, com as pernas assim, ó. Aí daqui a pouco o irmão lá falou: eu falei: então vem trazer essa desgraça desse altar agora, para queimar. Aí foi semente de romã. Bispo, pasme, até aqueles santinhos tinha. Falei: traga. Irmão, tinha visitante no meio, tinha um monte de gente, mas acho que tinha umas 10, 15 pessoas. Você olhava no altar assim, tinha um monte de coisa assim, ó. A gente pegou tudo, juntou, levou para o monte e queimou, e o nome do Senhor foi glorificado. Agora levanta a mão para glorificar. Gente que tinha 5 anos com causa na justiça não saía, saiu em 5 dias. 5 dias. O marido do nada, ó, encharcando, a mulher orando. E foi uma que trouxe um tal de patuazinho, né? Patuá que fala, que trouxe. O marido falou assim: você está indo aonde mesmo? Estou indo na igreja aqui da Fogo para as Nações. Mas eu posso ir lá? Eu falei: lógico. A mulher falou para ele: lógico, por quê? Você sentiu uma vontade de ir lá com você? Vamos comigo? Ela trouxe ele. No primeiro dia que ele veio, o irmão trouxe uma palavra, ele veio para frente, se reconciliou, foi liberto, curado. E estão fazendo um culto na casa dele. O homem está sendo cheio da presença de Deus. Aplauda Jesus por isso, irmão. Pastora Luciana, é coisa pequena, mas o diabo se esconde em coisas pequenas. Como essa mágoa no seu coração, essa mancha no seu coração, essa falta de perdão. São altares, são pequenos, grandes, médios, que precisam ser quebrados. Reforma o teu altar, põe tudo em ordem. Quando você começar a fazer isso, Deus vai começar a mostrar o oculto onde está dentro de você.
para ser queimado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pronto, Senhor. O altar está reconstruído. As pedras estão em ordem. Diga amém por isso. Tudo certinho, tudo encaixado. Glória a Deus. Vou orar. Vai lá, Elias. Pode orar. Quando ele chega para orar, ele fala: Elias, não está faltando alguma coisa aí não? O que agora, Senhor? A lenha. Como é que vai descer fogo sem lenha para queimar? E o que é lenha? Oração, jejum, consagração. Aleluia. Tem que ter essa virtude com Deus. Fala para o teu irmão assim: você trouxe lenha hoje para o culto? Pergunta para o outro assim: se você não trouxe, eu empresto um graveto para você. Porque você não abriu a boca para dar um glória quando você entrou aqui, ó. Não levantou uma mão. Não fez nada. Pergunta para a pessoa: tem lenha ou é graveto? Porque lenha ela dura a noite toda, né? Graveto. Ó, glória. Aleluia fica na metade. Aleluia. Aqui não tem, diga amém. Até para dar a paz do Senhor lá é difícil, irmão. Pai do Senhor, irmão. Camarada está tão na prova, mas está tão assim desanimado, irmão. A gente dá um chacoalhão lá, irmão. Por isso que eu falo no meio dos cultos. Você pega a mão desse irmão, chacoalha, até ele ficar nervoso, que ele fica. Você vai dormir em casa. Vai dormir em casa. Porque tem gente que nem com graveto, nem com lenha vem para o culto, irmão. Nem com cinza. E nesta noite o Senhor está tirando a cinza e colocando a lenha no altar. Vai que o fogo vai descer, vai. Então pegue na mão dessa pessoa e fala assim: tem lenha, trouxe graveto, então o fogo vai descer. Ô glória! Levanta a mão, Levítico 6:13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Quem tem esse altar aceso nesta noite, abre essa boca linda que Jesus te deu e manda 3 glória a Deus bem gordo aí para Jesus. Aleluia! Aleluia! Emprestar graveto, quer, irmão? Empresta um graveto aí. Para que emprestar nada? Tem que sair de casa pipocando, cheio da presença, cheio da glória. Irmão, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus que tem um anjo que é ministro de Deus e vem para cada um de nós, para nos acompanhar desde quando a gente sai de casa, para ver como que vai ser a atuação sua no culto. Tem anjo que observa o teu culto, irmão, analisa o teu culto. É termômetro. Viu? E tem gente que fica só na mesmice, e o anjo não faz nada. A bênção não chega porque não oferece o culto que o Senhor quer. Porque esse lugar não é só de pedir não, irmão. Não é só de pedir não. Eu quero. Não. Culto é para adorar, agradecer. O que ele vai fazer é consequência da sua adoração e da sua gratidão. Ana entrou no altar e o sacerdote falou que para ela: você está bêbada. Ela estava assim, ó, não conseguia nem orar. A alma angustiada, precisava de um filho, né? A promessa se cumprindo. E o sacerdote também, outro carnudo, falou: está bêbada? Está tomando vinho? E não sei o que. Ela falou: não, a minha alma está angustiada. Eu preciso de uma bênção. Diga glória a Deus. E ela falou: hoje eu não sentei nem no fundo. Hoje eu vim para frente, porque eu quero a minha promessa. E eu não estou bêbada, eu não vim para beber não. Hoje eu vim para me derramar. Porque culto tem que se derramar. Lembra da mulher do vaso de alabastro? Quebrou o vaso. E ó, na cabeça de Jesus, a casa ficou cheia de adoração, da essência do nardo. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão, a sua adoração. Aleluia. Ela tem que encher a casa. O perfume da adoração. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Levanta a mão que eu estou sentindo. Glória ao nome do Senhor. Raia, braconde, braia, surremedaracia. Deus está dizendo: ei, trouxe lenha nesta noite. Aleluia. Meu irmão, olha como que Deus fica lá no trono.
soar até como heresia, mas Deus escuta pelo nariz. É até estranho falar assim, né? Porque Ele não faz assim, ó. Ele faz assim para oração. Isaías 55. Mas para louvor e adoração, ó. Como incenso. Quando Ele recebe isso, meu irmão, sai da frente Satanás, demônio, capeta. Ele já chama a comitiva. Anjos, desce lá naquele lugar, né, chamados para servir, que hoje eu vou abençoar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só quem levanta a mão glorificar o nome do Senhor. Eu recebi a adoração desse povo. Oh, trouxe graveto ou foi lenha? Aleluia. Elias está indo. Onde você vai, Elias? Já tem lenha, Senhor, mas está faltando mais uma coisa. O quê? Sacrifício. Novilho. Repita comigo, novilho. Cortado no meio ainda. Mas, Senhor, o altar está reparado. Sim. As pedras já estão posicionadas, tudo em ordem. Sim. O que está faltando mais? A lenha também já está aqui. Novilho. O sacrifício. Sacrifício é um sacrifício. Cadê o sacrifício? Que fala de adoração também. Lenha é oração. Repita comigo. Lenha, oração, sacrifício, adoração. E aí? Põe no altar. Põe no altar porque você vai ver o fogo descer, Elias. Põe no altar que você vai ver o negócio acontecer. Uma certa feita, Davi, ele ofereceu 500 bois para Deus. Quantos? É muito boi, né? Só que quando Deus pede um novilho, ou pedia um novilho naquela época, e até os bois, não era magro não, era seco não. Tinha que ser bom, gordo, perfeito, sem defeito, sem mancha. Não podia estar doente. E muito menos magrelo. E o que tem de gente oferecendo culto magro? É um culto magrelo da bexiga. Aleluia. Oh, glória. Sabe, um glória que parece que é o Satanás, meu. Não traz lenha, não traz nem graveto, e o culto é magrelo. Ai, quer chuva. Ai, eu quero chuva. Ai. Vai para a África. Você vai aprender a cultuar. Diga a glória a Deus. Já parou? Silêncio na terra. Porque na África lá são 8 horas de culto. Quantas horas são de culto aqui? 2. Lá é 8. 8 por 1, aguenta? Não aguenta nada. Já dá 9 horas, o demônio já te pega. O demônio das 9 horas. Que hora que vai acabar esse culto? Deus está falando nesta noite. Deus está falando nesta noite. São 4 quilômetros para ir para voltar a pé. Aquelas mulheres saem com um balaio na frente e outra atrás. E dá mais glória a Deus do que você num culto como esse aqui. Nesta noite Deus está falando. Vamos reparar o altar. Quem quer chuva? Quem quer chuva? Vamos reparar o altar. Vamos colocar a casa em ordem. Vamos trazer a lenha na oração. E vamos oferecer a melhor adoração. Quem vem comigo nesta noite? Então fala para o Senhor, é o melhor sacrifício. Não pode ser magro o teu culto. Não pode ter defeito. O teu culto tem que ser o melhor. É o melhor glória a Deus. É melhor aleluia. É melhor mão levantada. Até para bater palma, bispo. Não se bate aqui. Aqui é para o homem. Aqui é para Deus. Então vamos lá. Aleluia. Aleluia. Diga para o irmão, conserta o teu glória. Conserta a tua adoração.
Melhora o culto. Melhora o teu glória que eu melhoro a tua vitória. Meu Deus, fica de pé. Só quem está com o altar já consertado. Como assim, bispo? Se eu estou pregando é porque já está consertando. Quantos aqui vão colocar a casa em ordem, as coisas em ordens? Quantos vão trazer lenha para o altar? Quantos aqui vão oferecer o melhor? Davi foi 500 bois. 500. E Deus